Bom dia, meus queridos. Aula de sábado, práticas. E hoje nós vamos falar de alguns assuntos muito bons, hein? Muito interessantes aí para todos, que é sobre a Síndrome do Salvador do Mundo. Vou ler agora um texto e vamos também revisar aí as aulas até agora, né? A mentira pessoal, as negatividades específicas e também fazer aí, ver como que a gente libera tudo isso, né? Fazer algumas afirmações. Então, nós já estamos aí mais ou menos no meio do curso e agora estamos juntando tudo que a gente tem aprendido e as práticas, né? Então vamos lá, vou compartilhar aqui o material, a síndrome, que já foi enviada no grupo. Abrindo. Aí. Então, olha só, a síndrome de Salvador do mundo e a comunidade espiritual, que é o que a Leonard trouxe por mais de 50 anos, tentou criar essa comunidade, né? E eu, desde então, desde 2010, já são 13 para 14 anos que estou também fazendo isso. Então, os encontros mensais, vamos ter um agora esse domingo, todo mês eu faço um, ele chamou de seminário de um ano, né, de renascimento, que é um dia disponível para a gente se encontrar, fazer as práticas e principalmente fortalecer a comunidade, esse encontro mesmo, né? Então fica aí o convite, inclusive, para esse domingo e para todos, né? E eu tenho também aí criado isso como, nós temos aí grupos, né, no WhatsApp, temos o site, e as pessoas que vão se formando, a gente está buscando que elas façam essa comunidade, que se encontre, que fortaleça isso, né? Ok. Então, sobre a síndrome do Salvador do mundo, vou ler aqui por Leonard Orr, né? Um verdadeiro salvador do mundo só pode ensinar a todos ao seu redor a se salvarem. Nós só podemos salvar as outras pessoas temporariamente. Todo mundo é livre para se destruir ou para se salvar. Moisés disse cerca de 3.500 anos atrás: Eu pus diante de ti os caminhos da vida e da morte, portanto, escolha a vida. Pouca gente fez. Elias e Jesus são os únicos da história bíblica. E Jesus disse: Se alguém guardar a minha palavra, ele ou ela nunca verá a morte. Quantos vocês conhecem que ao menos sabem o que esse ditado quer dizer? Se alguém guardar a minha palavra, ele ou ela nunca verá a morte. A salvação suprema de todos é a percepção direta, imediata, intuitiva de Deus no espaço entre os nossos pensamentos, entre um pensamento e outro. Ele também passou para a gente que, de uma outra forma, essa visão que é Deus está entre um pensamento e outro, que pensamentos são julgamentos, ocupando a mente com vários julgamentos, né, várias comparações e negatividades e coisas assim, né, crenças. E aí como que a gente vai estar em contato com Deus ou com a bem-aventurança, né? Então, nós precisamos encontrar esse espaço. E a respiração é o caminho para isso. Por isso que muitas pessoas dizem conseguir ter uma experiência divina, né? Com, com a respiração. Bom, os evangelhos do Novo Testamento registram Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou, ele não quis dizer ele, Jesus, ele quis dizer o eu sou, eu. A única forma de nós chegarmos ao Pai e a verdade e a vida é através de nós mesmos. Ele trouxe esse conhecimento, né? Ele sempre disse que era nós que faríamos por nós mesmos. O eu sou de vocês é o mesmo eu sou de mim. É o que ele quis dizer. E o mim de vocês é o mesmo mim como o mim de vocês.
o nosso eu sou é o mesmo eu sou como o eu sou de Jesus e até mesmo o eu sou de Deus. Então, isso é a questão de todos somos um e que nada vem de fora e que ninguém, nem nada, nenhum mestre, nenhum guru, nem a Vanilda, nem o Leonard Jordan, nem Babaji, na verdade, ninguém. Se Jesus falou isso, se Buda falou isso, todos os mestres falaram isso, que ninguém vai salvar ninguém. Ninguém salva ninguém, a não ser a gente mesma. Então, o objetivo aqui é fazer isso, é que vocês entendam isso, que esse salvamento quem vai fazer é vocês mesmos. Ninguém pode fazer por ninguém. Ou Jesus entendeu isso, ou ele estava preso na síndrome do Salvador do mundo. A síndrome de Salvador do mundo é baseada na ideia de que o meu eu sou é melhor do que o eu sou de todas as outras pessoas. E que os eu sou dos outros não podem salvar a si próprios e que eu tenho que salvá-los. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando eu me coloco como salvador do mundo, ou eu até agora não tinha percebido isso, né? Quando eu quero salvar alguém, eu estou dizendo que eu sou melhor que as pessoas e estou dizendo para elas que elas não são capazes de salvar a si mesmas, né? É, então a gente precisa olhar para isso dentro de nós. Como eu estou agindo em relação ao outro, né? Até mesmo como terapeuta ou quando eu vou atender, né, com renascimento, né? Com o que eu estou falando, como eu estou agindo em relação a essa pessoa. E os filhos, aí nós já podemos seguir para os relacionamentos. Filhos também. A gente quer dizer para eles como é a forma que eles devem agir. Enquanto que a gente só deveria mostrar para eles que a gente está aqui para apoiá-los em suas experiências. Quando a gente faz isso, a gente tira a oportunidade de aprendizado deles. E a gente diz para eles que eles não são capazes. Então, isso eu consegui aprender um pouco rápido, vamos dizer, né? E eu consegui falar isso para o meu filho. Filho, você tá por conta, né? É, deixa eu só ver aqui como que vocês estão, que tá. Você tá por conta, eu confio em você. Então, ao invés de a gente criticar e ainda colocar mais crenças, né? E os padrões nossos do que a gente acha certo e errado, a gente dizer sempre para nossos filhos, eu confio em você. Isso é muito importante e não importa a idade, não importa. Porque quando eu critico, quando eu julgo, quando eu digo como tem que ser, eu estou dizendo para eles, primeiro, que eles não são capazes, que eles são fracos, que eles estão errados, né? Que o meu jeito é o certo. Então, claro que a gente deve achar uma comunicação onde a gente possa falar sobre nossas experiências, né? O que a gente pensa sobre aquilo, isso se eles derem espaço. Mas se a gente for de uma forma muito agressiva, muito julgadora, muito crítica, eles não vão se abrir. Vocês entendem? Porque nós estamos trabalhando daí com outra síndrome que nós vamos falar no outro dia, que é da síndrome da desaprovação parental. Conforme a gente fala com nossos filhos, as coisas que a gente diz e acha que está, né, ajudando, a gente está desaprovando eles. Então nós temos que cuidar muito com tudo isso, né? Uau, que trabalho pesado, né? Então, Babaji disse que a crucificação de Jesus foi a última iniciação espiritual. Ainda as religiões veem a crucificação como um sacrifício, né? Como uma punição. Imagina olhar para Jesus dessa forma. Nós acabamos com a divindade, com o poder dele, né? Mas não, isso foi uma iniciação espiritual de Jesus, e que é muito óbvio, até porque a própria Bíblia conta, né? Que depois ele surgiu, ele mostrou que ele fez a transição, né? E que ele tinha um domínio sobre a matéria. Se isso é verdade, isso o libertou da síndrome de Salvador do mundo. Porque ele foi parar na cruz, Jesus, aqui a Leonard quer dizer, porque que Jesus foi parar na cruz pela síndrome do Salvador do mundo. O que levou ele para a cruz?
porque ele ainda achava que podia salvar todo mundo, né? E que ele daria conta de tudo isso. E ele foi parar na cruz. Então, nós podemos ser destruídos também pela nossa síndrome de achar que somos salvadores do mundo. E não vamos, acabamos não salvando, acabamos fazendo uma confusão e ainda vamos parar na cruz. Ou, de outras formas, ficamos doentes, não cuidamos de nós, porque aí a gente quer salvar todo mundo, acha que pode cuidar de todo mundo, que sabe mais que todo mundo, e aí não cuida de nós. Quando que o objetivo principal é ser salvador de si mesmo. O Curso em Milagres fala disso, Jesus falou disso, Buda falou disso, né? Tem muitas demonstrações, só que a gente olha nosso ego quer dizer que a gente é o cara que realiza tudo, né? Que quer dar conta de tudo e que sabe mais que todo mundo, que é o que ele diz aqui. Gente, só estou falando. Bom, Leonard Joy era um filósofo, cientista, tá, gente? Ele não era um guru espiritualista que acordou um dia achando que sabia das coisas. Então, estudioso, né? E ele viajou o mundo mais de 50 vezes. Só eu encontrei ele 8 vezes aqui no Brasil, tá? Uma coisa é clara: só podemos salvar Jesus do seu fardo salvando a nós mesmos. Para nós nos liberarmos da síndrome de Salvador do mundo, permite-nos construir uma comunidade espiritual real. Esta é uma família espiritual baseada na ideia de que todos são igualmente divinos e totalmente conectados à fonte. Esse é a mensagem que Leonard quis passar para a gente, né? De que a questão de nós termos uma comunidade espiritual, que eu procuro fazer isso aqui com vocês. Percebam que eu não olho como um curso, aqui eu não estou para ensinar ninguém, eu sempre repito isso, mas para nos encontrarmos, para aprendermos juntos, para compartilhar esse material que às vezes chegaria para vocês, sim, mas às vezes de formas é, compartilhadas, né, separadas. Então eu tentei colocar tudo que eu consegui aqui num lugar só, né? E o que mais o que de melhor eu consegui captar do mestre, né? Dos ensinamentos que eu aprendi, não só de Leonard Joy, né, gente? Aqui eu tenho compartilhado de outros também que eu me dediquei a estudar. E que eu pratiquei, né? Que não adianta a gente só ficar falando de teoria, são todas práticas que a gente tem feito aí, né? Estamos todos conectados à fonte 24 horas por dia. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém tem um dom a mais que ninguém. Ah, mas a Vanilda... Não, a Vanilda não. É igual. Todo mundo aqui é igual. Aliás, tem pessoas aqui que têm até uma abertura maior de contato com a fonte, porque já fez trilhou um caminho diferente. Tem uma abertura diferente. Não, mas não porque ele é melhor, mas é porque é exatamente isso, se colocou sem julgamento, se abriu mais, se entregou mais, né? Teve outros caminhos, cada um tem o seu caminho. Mas, como diz um curso de milagres, livre-arbítrio não é se eu quero fazer, é quando. Então, a diferença entre todos nós é só o quando. Uns levam mais tempo e outros não, mas o lugar a chegar, o espaço e a consciência é o mesmo, tá? Olha lá, então estamos todos conectados à fonte 24 horas por dia. Quer saibamos ou não, quer lembremos ou não, não importa o que a gente pensa, as nossas crenças. Temos pelo menos 50 mil oportunidades para lembrar disso todos os dias. E à medida que saímos desse espaço entre os nossos pensamentos, temos 50 mil oportunidades todos os dias para nos salvar com um pensamento de alta qualidade, novo ou antigo. Como está o seu repertório de pensamentos de alta qualidade? Você tem o suficiente para salvar a si mesmo? Aqui ele está falando, isso aí, pesquisas, tá, pessoal? Que nós temos aí, em média, 50 mil pensamentos por dia. O ser humano tem 50 mil pensamentos por dia, tá? Alguns chegam a 90 mil. E a gente já pode até lembrar de algumas pessoas, nossa, já até sei quem. Então, quem fica muito na mente, pensando em tudo, julgando tudo, né? Comparando tudo, é uma pessoa que está muito ocupada. Então, vamos ficar aqui na média de 50 mil. O que ele quer dizer com oportunidades?
nós precisamos avaliar melhor nossos pensamentos. Como fazemos isso? Com a meditação, com a respiração. Percebemos que quantos pensamentos a gente tem, né? E o que ele diz que 90% desses pensamentos são negativos e repetitivos. Eu falei, não é possível, na época. E eu falei, como assim eu vou parar de pensar? É impossível. E eu, empresária, né, vinha da exata, super controladora, ainda sou, lógico, mas um pouco menos. Eu falei, isso é impossível. Daí fui, claro, para treinamentos, retiros de meditação, foi uma tortura. Era uma tortura para mim ficar sentada sem pensar, por horas, por dias, até que, plim, um certo dia funcionou. E hoje, depois que você chega a um lugar, a um espaço, gente, você sabe onde vai chegar. Então fica mais fácil. No começo é um pouco complicado, como aqui a respiração, como encontrar esse equilíbrio na respiração. Mas depois que você encontrar isso, pronto, você já sabe como é. A mente já sabe, que é ela que controla tudo. Como também, como chegar no espaço entre um pensamento e outro. Não existe uma fórmula, existe você praticar. A meditação e a respiração são o caminho melhor. E a observação dos seus pensamentos. Então, você vai sentar no começo, 5 minutos por dia, já basta. Né? Leia aí a gente pode ler alguns textos, né, mais elevados, sempre dá alimento para a mente, né? E aí você senta, simplesmente faz as gente conectadas, e depois disso se entrega para uma meditação de algum tempo. Você, com o tempo, vai percebendo que há um espaço, há um silêncio na mente, né? E que esse silêncio é a paz. E é lá onde Deus está, ou a fonte, ou essa bem-aventurança, que é o relaxamento, é não ter que pensar o tempo todo em soluções para tudo, em estar certo ou estar errado, né? Não se, porque quando a gente vai para o pensamento negativo, ou julgador, ou de crítica, nós estamos indo para o passado ou para o futuro, que nem existem. Então, é isso que ele diz: nós gastamos 90% das oportunidades de evolução, de estar em contato com a fonte, com pensamentos em outros momentos que não o presente. Porque no presente, gente, não tem julgamento. O julgamento está sempre na comparação e no medo, na expectativa, né? Porque o presente ele só é. Então, tudo isso é para quê? Para viver o momento do agora, o presente. A presença do eu sou, que a gente falou ali no começo. E o meu eu sou é o mesmo eu sou de cada um aqui, que é o mesmo eu sou de Jesus e de Leonard Joy. Jesus, Deus ou a criação, não cometeria um engano de fazer pessoas melhores ou piores. Quem se faz melhor ou pior somos nós mesmos, os nossos auto-julgamentos, ok? As pessoas que mais julgam vocês são vocês mesmos. As pessoas que mais prejudicam vocês são vocês mesmos. As pessoas que criam a doença e o sofrimento que vocês acham que estão experimentando, ou estão, né? Poderiam ter escolhido não experimentar, são vocês mesmos. E como eu resolvo isso, Fernanda? Mudando o pensamento. Mas eu preciso observar, saber o que está nesse inconsciente. Tudo é muito inconsciente, é lógico. E é para isso que serve essa técnica que a gente aprendeu de mentira pessoal. A gente precisa descobrir esse monte de mentira. Esse programa, tá? É um programa. Alguém colocou na nossa cabeça. De verdade, ninguém fez isso diretamente. A gente está no meio de um limbo, né? Um monte de informação e cada dia vai piorando, né? Hoje a gente vê muito aí. Hoje eu estava ouvindo uma música de manhã ali, né? E aí eu pensei, nossa, tinha uma época que as músicas eram tão autênticas, naturais, as pessoas eram autênticas, naturais, né? Hoje é tudo fabricado e a gente fica seguindo essa onda, principalmente esses marketing aí, esses
blogueiros, esse marketing digital, que agora quer dizer como você tem que fazer e ser, e passar a sua experiência, né? Vocês não vão ver eu fazer isso, porque não consigo, já tentei. Né, Vanilda, você seria mais eficiente, as pessoas teriam mais acesso a esse material, mas não dá, gente, porque eu vou ter que ser uma coisa que eu não sou, né? Alguém vai ter que me dizer como eu devo agir, e eu já tentei, bloqueia geral, porque eu já mudei meu programa. Eu sou eu e pronto, né? Eu acesso a minha. E claro que ainda estou em mudança, né? Mas a minha mudança é liberdade de ser eu mesma, não aprender como deve ser as coisas ou como os outros agem, né? E então observar seus pensamentos, tá? E aqui entram as afirmações, tá, gente? Tem lá, já mandei algumas, tem, e vocês têm que criar a de vocês mesmos. Esse é a mentira pessoal ali, né? A lei eterna que a gente aprendeu aí essa semana, ela é justamente para isso, para você descobrir novas afirmações que são para vocês, tá? Além das do Leonard Orr trouxe aí pérolas para gente, inclusive sobre imortalidade física. O que que é as afirmações sobre imortalidade física? São contrárias à morte, pensamentos contrários à morte. Só isso. E quando a gente lê aquilo e para pensar, é óbvio que a gente pensa aquelas coisas, é óbvio. Então, só que ali ele está trazendo positivamente, né? Então, trazendo novas pérolas para nossa mente, né? Porque ela só pensa em morte, morte, sofrimento, dor, né? Coisas repetitivas. Então, as afirmações ajudam. Então, quando vocês fazem essas mentiras aí, vocês vão, lá tá no material também, eu já falei, criem afirmações, né? Algumas aí, semana passada, aí descobriram algumas coisas sobre si, né? Então, na hora fizeram afirmações. Quando eu fiz o trabalho, eu já falei, e agora? Qual é a afirmação positiva que você faz sobre isso? Qual é a verdade absoluta e eterna? Que você é perfeito, que você é o amor, que você está no lugar certo, fazendo o que é certo, né? E aí você desfaz aquilo tudo que está ali rodando, aquele programa velho e antigo, né? Tá? Então, olha lá, temos pelo menos 50 mil oportunidades. Então, cada pensamento, mesmo que você pensou negativo e besteira, você na hora muda ele. Começa a criar esse hábito de mudar. Ah, eu sou incapaz. Ah, a vida é difícil. Na hora você já diz, não, a vida é maravilhosa. E eu estou aqui para experimentá-la. Ah, eu não posso confiar nas pessoas. Eu confio em mim mesmo. Pronto, acabou. Você não tem que confiar nas pessoas. Você tem que confiar em você mesmo. Azar das pessoas. Imagina a trabalheira que as pessoas têm que fazer para você confiar nelas e também o quanto você tem que mudar para confiar naquelas pessoas. E para quê? Qual é o sentido de confiar nas pessoas? Nenhum. Você não precisa confiar em pessoas e nem em nada. Você precisa confiar em quem? Nem em Deus você precisa confiar. Nada a ver, né? Confiar em Deus. Deus é Deus. Ele não está lá para ser confiável. Deus ou a inteligência infinita que habita em todas as coisas. Você precisa confiar em você. Você precisa resgatar você dessa mentira toda. Quando você vai fazendo isso, você vai confiando não em você, mas na tua experiência de ser e viver e estar aqui. E aí você vai relaxando. O relaxamento é a coisa mais importante. Um corpo relaxado não tem doença, gente. Uma mente relaxada não pira na batatinha. Uma mente relaxada não fica ansiosa, porque ela está relaxada. Não vai ficar como ansiosa, entende? Não acorda já achando que o mundo está acabando. Com a mente relaxada, acorda, opa, tô aqui nessa experiência, nessa matéria, então vamos lá. Acorda, vive cada momento. Surgiu um problema, uma dificuldade, quem aqui não tem dificuldade me diz? Não tem. O que que a gente faz? Vamos lá, bora lá resolver. O que a gente não deve é guardar problemas, acumular eles. Vamos resolver da melhor forma possível, né? Então, não guarda nada para amanhã, resolve tudo hoje. E são coisas que você já vem acumulando, porque você já vem fazendo isso, deixando, adiando, adiando, e vai virando, gente, um baú pesado.
pega agora aquele baú, foi o que eu fiz, e sai da vítima, né? Nós vamos falar sobre vítima, algoz, sai da vítima, olha para aquele baú, beleza, olha só quanta velharia. Bora lá. Tem coisa que você nem precisa mais resolver, que já tá tanto tempo ali, que é só jogar fora. Joga fora. Ah, isso aqui tem que resolver. Resolve do jeito que você achar que dá. Talvez você vai ter que olhar para essas coisas 10 vezes até solucionar, porque você criou aquilo ali, deixou a janela aberta, entrou a ventania e agora você quer reclamar? Então agora pega e arruma, limpa a casa, tira as folhas, conserta as coisas, para de choradeira, entende? Você não é a vítima, pode ter certeza, a não ser de você mesmo, ok? Então, e os pensamentos são seu mestre. Não é um livro, não é a Vanilda, não é nada. É os seus pensamentos, porque eles vão te dizer o que você vem criando. A sua mente, ela é a sua melhor amiga, na verdade. E não estou aqui dizendo para você brigar com ela. Ouça ela, porque você passou a vida inteira deixando no comando da mente, do inconsciente. Agora você observa o que você deu para ela de munição, entende? Então, criando afirmações, gente, afirmações, novos pensamentos. Aí, claro, que um bom livro ajuda, né? Um curso que vai te ensinar a meditar. E que cursos eu vou fazer? Cuidado para não fazer mais curso de mais um monte de crença. E fazer alguma coisa que alguém vai dizer que vai te salvar. Se alguém disser que vai salvar você, sai correndo pro outro lado, tá? Se alguém disser que vai te ensinar uma fórmula mágica, um pó de pirlim-pim-pim ou um abracadabra, agradece, lógico que ela tá com intenção, né? Mas ela é um salvador do mundo também. Deixa ela com isso e vai, segue a tua vida, vai descobrir como ser feliz, como se livrar de toda essa monte. Imagine por mais coisa ainda. Nós estamos numa curva de rio da humanidade muito cheia de coisa, né, gente? Então eu nem digo para você escolher, é só limpa essa curva de rio para você fluir. Chega de mais coisa, mais lixo, né? Então é muito lixo, muito. Então, talvez Jesus esteja esperando em algum lugar. Ele está falando aqui, quem está chegando agora, né? Eu estou lendo o texto sobre o Salvador do mundo, e daí ele está falando o que aconteceu com Jesus, né? Ele foi para a cruz. Talvez a síndrome de Salvador do mundo pegou ele. E querer salvar a humanidade, pôs Jesus aonde? Na cruz. Mas talvez Jesus, naquele momento, se ligou, porque Jesus sabia, né? Jesus, Buda, esses caras aí, Leonard Orr, bah, pisei na bola, hein? E eu achando que eu ia dar conta. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, quando que Jesus se livrou da cruz? Isso é um pensamento meu, tá? Não é do Leonard João. De tanto eu pensar sobre isso como uma católica apostólica romana, passei a vida adorando Jesus na cruz, crucificado cheio de espinhos. Aí eu falei, entendi tudo. Acho que entendi, né? Aí eu falei, claro, Salvador do mundo. Daí ele lá pregado, né? Ele falou, olha onde eu me meti. E que muitos de nós fazemos isso, né? Sorte que hoje não tem mais cruz, senão a gente estaria lá também. Mas a gente se põe em outras situações. Então eu tenho visto assim ao longo dos anos, né? Eu sempre fui uma salvadora do mundo. Então a que fala que é vocês é uma que teve que estudar muito isso e olhar muito para essa coisa, tá? E o nós, salvadores do mundo, que aqui praticamente todos somos, temos a tendência, né, a querer controlar tudo e achar que tem a solução para tudo. E o que, que a gente faz? Uma maior confusão. Atrapalha a vida das pessoas, não cuida da gente e cria um monte de problemas, tá? E provavelmente eu estou fazendo isso agora, porque se eu estou aqui querendo passar esse material para vocês, ainda eu estou no Salvador do mundo, tá? Mas eu vou dizer para vocês, estou bem na pontinha disso aí. Mas ok, vamos lá, né? Enquanto isso, estou aqui compartilhando a minha experiência. E Jesus estava lá. E o que que ele fez? Primeiro ele falou, pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Aí ele pensou, pai, perdoa? Claro que não, Deus não tem que perdoar nada, porque Deus não vai perdoar nada. Que nem eu tenho que perdoar no final. O Curso de Milagres mesmo diz, ele ensina sobre perdão, mas que no final das contas,
não se perdoa, porque se eu acho que eu vou perdoar alguém, o que que eu estou achando que eu sou? Melhor que aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa tenha feito a coisa mais horrível para mim. Quem eu penso que eu sou para perdoar as pessoas? E nisso, a maioria usa muito mal o Ho'oponopono. E eu fui aprender também, por isso. Mas, Vanildo, o Ho'oponopono funciona para mim? Eu acho que não. Porque você está achando que você perdoa as pessoas, né? É se achar demais. Então, gente, aí Jesus, não, não, peraí. Ah, quer saber? Pai, eu entrego meu espírito. Ele entregou. Nessa hora, não dá para provar, mas nessa hora acho que Jesus se salvou. Se salvou porque ele falou: foda-se tudo isso. Usou o mantra do Osho. Cara, tá certo. Olha onde eu me coloquei para poder descobrir que eu só tinha que estar aqui, estando à disposição, praticando as coisas, os meus discípulos me seguindo, né? Mas aí ele conseguiu, claro, ele tinha já o dom de transição, né? De materialização, né? Aí ele viu, fez tudo aquilo e ninguém aprendeu, mas ele aprendeu, era a experiência dele. Ele estava lá na caverna, né? Tido como morto. Aí ele pensando, "Pá, e agora como é que eu posso dar mais uma liçãozinha para eles?" Ele já tinha dado a lição lá com Lázaro, né? Ah, gente, Lázaro morreu, estava lá fedendo dentro de uma caverna, né? Aí um drama, né? Não, beleza. Ai, gente, não morreu, né? Chegou lá na caverna. Ô, Lázaro, sai daí. O que que ele mostrou para as pessoas? Que não existe morte, que era só uma escolha. E daí Lázaro, sei lá por quê, acho que ele já tinha aprendido alguma coisa com Jesus e falou: ah, ok, levantou e saiu, né? Uma múmia saiu lá de dentro. Ninguém aprendeu nada. Aí Jesus lá, né? Isso aqui é tudo história minha, tá, gente? É o que eu aprendi ao longo desses anos. Aí Jesus lá na cruz, também, daí lá na caverna. Vai agora, hein? Fiz tudo errado. Beleza, eu vou sair daqui e vou lá falar para aqueles cabeça dura que, gente, eu tô vivo. Chegou lá, matou todo mundo do coração, porque não é algo simples de se fazer, né? Leonard passou com essa experiência por alguns mestres, tá, gente? Então, da onde eu cheguei, por causa dessas histórias aí, Leonard conviveu com mestres que foram enterrados vivos, mortos, sei lá o quê, e apareceram de novo para ele. Plim! Então, ele sabe disso. E eu sei que Leonard está por aí, só esperando o momento certo. Então, chegou lá, os caras não entenderam nada de novo, né, gente? Ainda criaram essa história toda, né? Foi aos mortos, subiu aos céus e blá blá blá. E blá, blá. Jesus, não é possível, de novo. Ainda bem que eles não podiam fazer por ele na cruz de novo, porque eles tinham medo, né? Era um fantasma. Então, isso dali ia para a cruz de novo, né? Aquela coisa toda. E aí também ia acabar com as lendas deles. Aí Jesus falou: ah, quer saber? Eu vou viajar pelo mundo. Daí ele foi para a Índia, foi para outros lugares, provavelmente está até hoje andando por aí, né? E na dele, vai de novo passar por aquilo de jeito nenhum. Então é isso, gente. É uma coisa, a história da Vanilda sobre Jesus. E eu tive que fazer eu tive que fazer as pazes com ele de novo, né? Então, olha, Leonard aqui também ajudando mais ou menos isso. Talvez Jesus esteja esperando em algum lugar, esperando que o resto de nós compreenda isso, para que se torne seguro ele voltar. Senão ele vai ficar por aí, gente. Ou talvez ele esteja apenas esperando em algum lugar confuso, porque ele ainda não descobriu como participar do universo físico e se sentir seguro, sem ninguém ferrar com ele, né? Cortar a cabeça, pendurar. Hoje seria o quê? Ah, hoje talvez ele estivesse lá em Jerusalém, né? Naquela guerra que tá lá, a gente não sabe, iam torturar ele. Ou talvez ele não tenha fé suficiente para acreditar que ele pode ser uma autoexpressão artística livre e se divertir no universo físico. Por que o Leonard pode escrever isso? Porque ele não tem mais medo de ir para o inferno e ser castigado porque falou mal de Jesus, né? Você pode falar o que você quiser de qualquer um, isso não importa. Para Jesus, para Buda,
para Sai Baba, né, que a gente tem bastante Sai Baba, que para Babaji, gente, eu tiro a maior onda com Babaji, vocês não têm noção. E ele tira comigo, tá? E às vezes ele faz de um jeito bem interessante. Ele vem através das pessoas tirar uma comigo. Agora ele parou um pouco, porque ele viu que não tem mais graça. Mas, gente, não importa, isso é coisa da nossa cabeça. Entendem? Os mestres que a gente cria, os gurus que a gente cria, e não existe. Os únicos mestres e salvadores do mundo somos nós mesmos, por nós mesmos, como Jesus. Seja como for, eu ainda amo o cara e aprecio a sua contribuição para a evolução humana. Um pouco ele ajudou, ele tentou pelo menos, né, gente? Como Leonard Orr também. Espero que vocês e eu nos tornemos eu sous conscientes e aprendemos a salvar a nós mesmos e a nos divertir. Se eu tivesse tornado o Leonard Orr o meu big mestre, quando ele morreu, eu teria desistido de tudo, talvez até me enforcado, né? Sei lá o que eu teria feito. Porque, nossa, eu entrei na onda, né, da imortalidade física, de aprender tudo isso. Mas, gente, eu mesma me surpreendi. Eu falei, ok. Só que, bah, agora eu vou ficar com essa história de imortalidade sozinha aqui. Praticamente eu falo disso, não conheço mais ninguém, tem mais nenhum maluco que fala disso. E aí eu falei, não, agora eu não vou mais falar disso, lógico, né? Porque as pessoas vão tirar uma com a minha cara. Não, foi incrível, continuei. Continuei porque ele não era o meu mestre. Eu não acreditava nele. Eu acreditei nas coisas que eu experimentei. Ainda estou experimentando. Entende, gente? Então, a melhor coisa que a gente faz é não ter nenhum mestre, nenhum guru e ninguém para salvar a gente, nem nossos pais, e nem tentar salvar ninguém. Se vocês querem ajudar os seus filhos, seus companheiros, suas companheiras, querem realmente salvar eles, para de salvar eles. Para. Salva a si mesmo. E vocês vão descobrir que não tem nada para salvar. Isso é muito engraçado, a gente descobrir isso. Tem nada para salvar, não tem nada para curar, nada para curar, é muito bobo. E nada para perdoar, é mais bobo aí. Gente, é muita bobeira, tá? No final, eu tô aqui, eu tô sendo uma charlatã aqui, falando de coisas que não existem. Às vezes eu penso, hoje eu vou falar de Salvador do Mundo, nossa, mas o que que eu vou falar? Então eu aprendi a ter o cérebro na ponta da língua. E a autenticidade, eu acho que uma pessoa autêntica é uma coisa linda, porque ela não está preocupada com o que você pensa. E isso a gente pode chamar de inocência. Ela é inocente, ela não pensa mais. Ah, não vou fazer. Entende, gente? Às vezes a gente fica um pouco querendo resolver algumas coisas, mas a gente vai ficando assim, livre, entende? O dia que vocês entenderem isso, vocês vão sentir a mesma coisa que eu. Liberdade, que é a melhor coisa do mundo. A síndrome, os salvadores do mundo são pessoas estressadas, pessoas tensas, pessoas julgadoras, pessoas que enchem o saco de todo mundo, entendeu? Se você faz isso, começa a repensar, gente. Ó, a síndrome do salvador do mundo é a autoestima operando um guindaste fora do controle. É narcisismo. Aí você julga o outro como narcisista, que agora tá na moda, né? Minha mãe é narcisista, meu marido é narcisista, minha esposa é narcisista, meu filho. E você é o quê? Né? É a última bolachinha do pacote, como é que eles chamam agora? O alecrim dourado, né? Que não sei o que lá. Gente, você olhe para a questão, a gente precisa olhar a questão do reflexo, né, do espelho que eles chamam. Gente, reflexo não é igual, é reflexo. O que aquilo está refletindo em você? Tudo que você julgar tem algo em você, ou igual ou reflexo mesmo, né? Mas por que você está julgando? O que dentro de você está julgando, né? Então, o que dentro de mim faz eu salvar as pessoas? E eu tô aqui, ó, tá? Esse assunto aqui agora mexe menos comigo, mas no começo eu começava a falar disso aqui já ficava estressada. Eu já via a minha salvadora aqui forte, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos ter carinho por ela. Então, quando nós curamos isso se parece com uma graciosa habilidade de receber amor e dádiva dos outros.
Porque quem é salvador não aceita receber, gente, tá? Não aceita receber. Por quê? Como que ele vai receber as pessoas que não sabem nada, estão fazendo tudo errado? Ele não tem tempo também, não tem tempo, tá? O Salvador do mundo, ele está muito preocupado em salvar o mundo, né? Vamos para os padres, para os pros, os guias, os mestres, né? Esse pessoal aí, eles estão muito preocupados. Os médicos estão muito preocupados em salvar o mundo. São as pessoas mais doentes que tem, estão cheios de doença, tomam um monte de droga, um monte de remédio. Gente, eu já atendi centenas de médicos, né? Então, assim, eu não estou dizendo que eles estão fazendo errado. Eles, sim, é cura, né? Eles estão ajudando as pessoas, mas eles têm que cuidar deles. Então, o salvador do mundo não tem tempo para si. Vou ler aqui as mensagenzinhas aqui, tem bastante. A atenção espreme o fluxo da vida, claro. E aí você vai ficando rígido. Como as pessoas morrem? Rígidas, duras, né? Então você vai ficando... Aqueles pais de família, você vai vendo que até para andar, né? Eles andam assim, né? Porque eu tenho que salvar todo mundo, resolver os problemas, e não resolve coisa nenhuma, né? Não resolve, não dá atenção, não dá amor, não faz a sua parte. Se rendeu, lança essa versão de história pra mim. Não, 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 Nívia. Ó, eu não quero parar na cruz. E Jesus vai rir de mim, né? Jesus veio nos capacitar, mas nós não entendemos. Sim, exatamente. Nós não entendemos e nem ele. Porque senão ele não teria parado na cruz, ele teria parado antes, né? Mas ele, com certeza, ele riu disso, gente. Até porque ele dominou a arte de sentir dor, provavelmente também, né? Sugerem isso para a gente não se sentir menos mal. Talvez ele esteja pegando uma praia em Sírios. Em Sírios. Sim, provavelmente. É, bem longe daqui, né, Nívia? Com certeza, não é doido? Hoje ele seria cancelado, excluído das redes, né? Ixi, com certeza. Ai, meu Deus. A síndrome de Salvador... Não, ele talvez, se ele não tivesse se curado, ele estaria lá naquela meio daquela guerra ainda, né? Jerusalém, Israel, lá, ele estaria lá, né? Provavelmente pode ser que ele esteja. Pode ser. Pode ser um dos lados, a gente não sabe. E eu não estou mais preocupada com isso. Ó, a síndrome de Salvador do mundo é a expressão mais completa do ego. Exatamente. Porque eu salvo, eu quero que o outro faça e seja aquilo que eu penso e julgo. Exatamente. Exatamente. X-Men. Gente, descobri que minha mãe é salvadora do mundo. Não é à toa que também sou. Exatamente. Os pais, nossos pais, eles estão com essa síndrome, mas eles não tiveram a sorte que a gente teve, né, gente? Eu de ouvir isso do Leonardo, doeu, tá, gente? Ainda dói até hoje. E já muitas pessoas aqui, vocês ainda estão levando para um lado divertido, que é o jeito certo, né? Não vamos levar isso que é sério, não leve. Porque hoje também eu falo de jeito mais engraçado. Antes eu falava muito sério sobre isso. Mas teve pessoas que ficaram traumatizadas aí, mais um trauma. Então, a síndrome de Salvador do mundo é raiva, agressão e guerra. Os caras lá da guerra, tanto de um lado quanto a Rússia, a Ucrânia, ou lá o presidente da Ucrânia, o presidente da Rússia, o que eles querem? Salvar o mundo. O presidente dos Estados Unidos, salvar o mundo. Nosso, salvar o mundo. Todo mundo quer salvar o mundo, né? A gente não está falando só Salvador, a gente está falando Salvador do mundo. E provavelmente a gente também quer. Se dissessem assim, olha, você agora tem a capacidade de salvar o mundo. Mas é lógico que a gente ia abrir, ia entrar nessa, nem que, né? Nem que a gente não vivesse mais nada nessa vida, né? Eu acho que não, mas não sei, né, gente? Então, nós justificamos isso pensando que estamos salvando algo ou alguém, ou apenas porque sentimos que temos que expressar nossos sentimentos. Está bem se ferimos os sentimentos ou os corpos de outras pessoas. Provavelmente, os salvadores do mundo, e dependendo do nível, são pessoas que podem levar à destruição, que podem matar e, com certeza, se matar. Tá? É aquele que diz assim, eu morreria,
por tal pessoa. Ou pelos filhos mesmo, tá, gente? Não é bonito dizer isso. Nenhum filho gostaria que a mãe morresse por eles. Eu não gostaria que a mãe morresse por mim. A a maneira mais eu já falei isso para o meu filho, quando ele era pequeno, né, falei para ele não, mas eu lembro que eu pensei disso. Nossa, eu morreria pelo meu filho, que besteira. A maneira mais fácil de curar a síndrome de Salvador do mundo é lembrar a Mãe Divina, que é a que cria, né, a que doa vida. Ela nunca diria: "Eu morreria por vocês". E nem Jesus falou isso também, que ainda a Igreja Católica fala isso, que Jesus morreu por nós na cruz, né. Não é verdade, né, senão as coisas que estão acontecendo não aconteceriam. Ele morreu pela falta de percepção que ele teve, talvez, ou ele morreu na cruz para mostrar realmente algo, era o papel dele naquele momento. Gente, esse negócio de ficar querendo ter certeza das coisas também, eu não vou ter, né. E se você ler lá Cartas de Cristo e Um Curso em Milagres, você vai entender um pouco melhor, se você não ficar só lá no lance da Bíblia, né. Tem mais informações aí que fazem você ter uma outra percepção da realidade também, que também não importa. Não importa o que Jesus fez, e nem o que Buda fez, e nem o que o Leonard fez. Não importa o que você está fazendo com tudo isso. Isso que importa, ok? Ele falou ali, o meu eu sou é o mesmo eu sou de vocês. Não falou isso? E Jesus disse isso na Bíblia também. A Mãe Divina é a fonte da mente, bem como a fonte da própria forma da manifestação. E a Mãe Divina está onde, gente? Não está só na mulher, está no homem também. É o feminino, é o princípio do feminino, gente. Para, mulherada, para com esse negócio de feminismo. Outra coisa boba. Não existe isso aí, gente. Besteira, tá? Me desculpe, mas eu não vou explicar aqui agora, mas nós vamos entrar nesse assunto, tá? Leonard traz esse assunto. Besteira, vocês estão perdendo tempo. A mente fornece a informação para a energia fazer a forma. A mente, tudo que se cria, a mente, a energia se torna aquilo que ela pensa, tá? Vocês e eu estamos aqui porque nossos pais pensaram na gente, de alguma forma. Quando eles pensaram em fazer sexo, amor, seja como for, eles pensaram. E a gente só está aqui porque alguém pensou. A mesa que está aí na frente de vocês, eu aqui na frente de vocês, só existe porque vocês pensaram. Senão, se vocês todos não tivessem pensado nesse curso, eu não estaria aqui. Isso é física quântica, né? Quem já deu uma estudadinha aqui sabe disso. Então, é a mesma coisa aqui. Então, a doença existe por quê? Porque você pensou doença. A miséria existe por quê? Porque você pensou miséria. Então, a riqueza existe por quê? Você pensa riqueza. O problema é que nós fomos treinados para pensar morte. A vida existe porque você pensa vida. E a morte existe porque você pensa morte. Nós fomos treinados para pensar morte. Nós fomos treinados para pensar em miséria, escassez. Porque quem é mais inteligente aí, acha que é, né? E quer se dar bem, conseguiu fazer esse programinha aí e ele dá certo, né? Porque aí escraviza, torna as pessoas miseráveis, escassas, vítimas, né? E aí, gente, é isso aí que está aí hoje. Então, o que a gente precisa fazer é mudar os pensamentos. É isso que ele quer dizer. A mente fornece a informação para a energia fazer a forma. Então, a energia cria a forma e mantém a forma com seu poder infinito e eterno. A mente pode pensar que é separada da energia, mas ela é sempre a energia pensando. Então, se a tua energia está densa, negativa, ela vai pensar coisas ruins. Se a tua energia está leve, suave, elevada, vai pensar coisas elevadas. Não... E outra, a energia não tem negativa e positiva. É besteira, entende? Ela só faz aquilo que você pensa. Ela segue ordens. A sua mente segue ordens. Tá? Então, o seu corpo segue ordens. Então, você pensa assim: a vida tá difícil. Eu tô cansado da vida. O que que a mente manda lá para o teu corpo? Gente,
A Vanilda tá cansada da vida. É mentira, né, gente, tá? A Vanilda tá cansada da vida. Dá um jeito aí de... Ó, aí cria uma doença. Ainda o corpo e a mente são legais, né? Porque também ao mesmo tempo eu penso em viver, então dá uma quebradinha. Aí vem uma doença, daí eu continuo pensando nessas besteiras, aí vira um câncer, aí eu continuo pensando nessas besteiras e puf! Ou eu crio um acidente que é mais rápido, né? Depende da minha eficiência. Crio um acidente. Gente, eu mandei um texto essa semana. Acidentes não são acaso, né? Você criou até o topão no dedão, tá? Tudo. Então, tudo que acontecer, para pensar. Como que eu criei? Criei o defeito de visão, criei a aparência que eu não tô gostando. Então, descria. Às vezes dá um trabalho, mas precisa trabalhar. A síndrome do mundo é a qualidade masculina de Deus. O princípio feminino de Deus é a energia e a forma. A supressão do feminino é o nono maior trauma humano, nós vamos falar depois, tá? Corrigir o feminino tem uma tendência a automaticamente curar o masculino. Curando o nono maior, pode curar o 10º maior. Não tem como, traduzindo de novo aqui, não tem como curar o feminino sem curar o masculino. Não tem como curar o masculino sem curar o feminino. Eu cheguei à conclusão que a solução para os nossos problemas é o equilíbrio entre o feminino e o masculino. Nem mais, nem menos, né? E eu acho que a gente está meio longe disso, né? Aí temos aí o famoso tantras. Ai, gente, né? O que é tantra também, né? O que é Kundalini? O que é energia primordial? O que é feminino, masculino? Nós não estamos realmente tentando entender isso, né? Eu me deparei essa semana com um grupo interessado em mortais budistas. É que ele conta a história de budistas, né? Que estuda imortalidade física. Eu fiz a gente fez essa experiência que ele chamou de máquina da imortalidade. Eu acho que ele conta essa parte aqui, não me lembro. Que são 4 fogos. Eles fazem com fogo a máquina da imortalidade lá. E eles têm pessoas, ele descobriu pessoas lá, ó, aqui, ó. Eles vivem em Berma. Eles ensinam o método de se ficar sentado ou de pé perante chamas, rugindo, que cercam totalmente o seu corpo por 24 horas. Eles acreditam que para cada 24 horas que eles fazem isso, eles dão mais 1000 anos de vida. Bom, um dos membros desse grupo, a gente lê essas coisas e passa batido, né? Eu não passei batido. Eu lia, eu sempre fui muito assim, né? Eu lia e dizia, nossa, enquanto pessoas dizem, ah, isso não é possível. Eu não, eu penso, é possível sim, como assim? Um dos membros desse grupo tem mais de 2000 anos de idade. E ele fez isso por 5 dias, porque ele acredita que Buda voltará no ano 5000. E por isso ele planeja estar aqui para a volta de Buda daqui 3000 anos mais. Ele adora Buda. Talvez motivos meio estranhos, né? Ele vai ficar vendo só porque ele quer ver Buda. Mas você pode escolher viver mais porque você quer ver mais. É uma escolha. Ou não quero mais esse corpo, quero trocar. Tudo deveria ser uma escolha. As pessoas deveriam poder escolher se querem ficar ou não. Não ficar nessa confusão. Ah, eu vou ficar, eu quero viver ou não quero viver. Eu vou me autodestruir, não vou me autodestruir. Essa confusão, gente, não ajuda, né? Então você tem que fazer primeiro uma escolha. Quer viver mais, com mais saúde, com mais consciência? Então parte para isso, né? Então aqui ele conta outras histórias também, depois vocês leiam lá, que aí aqui aí é leitura e aí vocês acreditem ou não, né? Ah, quando eu percebi que a crença na imortalidade física não era suficiente para nos salvar, só acreditar que você é imortal físico não vai te salvar. Eu decidi não confiar em ninguém que a ensinasse a menos que tivesse pelo menos 300 anos no mesmo corpo, tá, gente? Desde então, tenho sido um caçador imortal. Eu conheci, ele é por isso que eu gostei dele. Eu acho incrível isso. E eu, daí lá nos retiros, eu olhava em redor, ninguém estava tão de boca aberta quanto eu. Nunca entendi isso. Quer dizer, depois eu entendi.
Então, desde então, tenho sido um caçador imortal. Eu conheci mais de 8 pessoas nessa classe distinta, mas eu ainda não me qualifico para ensiná-lo. Eu ainda não sou uma autoridade ou mestre qualificado. Lembre-se da ideia de ensinar pelo exemplo. Viver abundantemente por centenas ou milhares de anos é a única maneira que podemos ensinar isso, por exemplo. Então, eu não posso dizer para vocês que eu sou uma imortal física antes de ter 300 anos, mas isso era a crença dele também. Eu posso dizer para vocês que eu sou uma imortal física. A minha crença ou a minha experiência é de que eu sou. E daí? E cada um arruma a sua crença, a sua experiência. Eu digo para vocês que eu tenho experimentado coisas interessantes. Não tenho tanta coragem quanto ele de escrever sobre isso. No entanto, eu ensino e pratico o que aprendi com esses imortais, tal, né? Ali ele vai contando tudo isso. Então, ele diz a comunidade... dominar a capacidade de materializar e desmaterializar nossas palavras é uma das grandes metas da evolução espiritual. Isso não é só dito por Leonard Joy. Quem leu a autobiografia de um yogi, do Yogananda, ele lá, é autobiografia, gente, não é um livrinho escrito. Autobiografia. Conta sobre ele e sobre muitos mestres que materializam e que dominam a vida, né? E ali tem uma santa que vive de luz, tá? Ele conta a história e não só ele, tá? A Igreja Católica também conta e isso é registrado na história, tá? E viver de luz é uma comprovação de que a gente é energia pura, né? Também. Então, temos mais de 300 mil pessoas que vivem de luz no planeta. Temos um congresso anual sobre isso. Então, veja quantas coisas vocês não sabem, porque vocês estão distraídos com a mortalidade, né? Que isso aí domina, principalmente o Ocidente. Mas, na verdade, imortalidade física, o domínio sobre a matéria, é uma coisa comum. Agora, quem aqui é seguidor de Sai Baba não deveria achar nada estranho que eu estou falando. Eu fui estudar Sai Baba, né? Ouvi os vídeos, eu só não estive com ele, mas nem preciso. Sai Baba foi o mestre da materialização, né, gente? Não me deixem mentir sozinha. Então, os mestres nos mostraram sobre isso, né? Jesus nos mostrou sobre isso quando ele saiu da caverna e andou por aí. E trouxe Lázaro, antes dele fazer isso, ele mostrou através de Lázaro e outros mais, né? Curou cegos, fez aleijados andar, e ele fez mesmo, né? Isso está registrado também. Então, gente, aqui tem mais assuntos, eu não vou ler tudo isso aqui, porque eu quero... ele conheceu eu também, tá, gente? Conheci pessoas que viveram de luz, grávidas veganas, né? Também, grávidas vivendo de luz. Então, não se morre de não comer. E Leonard fala, e muitos dizem, tá? Hoje temos médicos e cientistas, isso está muito bem estudado. Então, gente, nada de conversinha sobre proteína, essas coisas aí, besteira, né? Morre mais de comer do que de não comer. Morre-se mais pelo excesso do que pela falta, né? Então, já podemos rever tudo isso daí. E isso daí pode salvar você numa questão do que tem acontecido, né? Guerras, catástrofes. Uma pessoa que tem a consciência de que ela pode ficar dias sem comer, anos, pelo menos a consciência pode te salvar. Você não entra em paranoia, não fica desesperado, né? E que você pode viver em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Não precisa se submeter a sofrimentos, ficar vivendo aquela mesma vida. Você pode sair da onde você estiver. Você não precisa viver essa vida que você está vivendo se ela é ruim. Essa experiência aí. Você mesmo decide sair dela, né? Porque eu fiz isso, porque eu tenho aquilo. Não precisa. É uma escolha viver o que você está vivendo, né? Você precisa descobrir por quê. Então, aqui ele conta, né, dessa criança. Eu estive com ele na época. Teve uma mulher também. As mulheres, depois eu vou falar disso, não vou falar agora.
tal, tal. Então aqui o assunto vai longe, né, gente? Aqui eu ficaria mas você vejam que é matéria que se eu for lendo, tem muito conteúdo, né, porque daí eu vou contando nas minhas experiências. Isso aqui eu levei anos, cada coisa aqui que não fazia nenhum sentido, eu fui aprendendo sobre isso, então hoje eu consigo compartilhar com vocês as experiências, sobre todo esse assunto aqui, que não é só sobre síndrome, né, que ele fala sobre imortalidade, poluição energética emocional. Eu vou retomar nesse assunto aqui mais para frente, tá? Que nós vamos falar de novo sobre imortalidade. Eu vou sempre então, eu não eu a toda a proposta do curso, eu já estou falando dela desde o começo. Só que eu já estou mudando a ideia de vocês, dando uma abridinha aí no pensamento, colocando sementinhas, tá? Que lá no final nós vamos entrar mais a fundo na poluição energética emocional, imortalidade física, né? Viver de luz, sei lá. Mas vocês só vão entender depois que abrir a mente, né? Então leiam esse material aqui, nós vamos voltar para ele, como eu disse, né? Ó, é bastante extenso. Mas hoje eu queria entrar mesmo na questão de Salvador do mundo. Esse é um assunto que eu preciso que vocês dominem um pouco ou parem para pensar sobre ele, né? Porque se a gente não olhar para isso, a gente não vai conseguir ser um bom terapeuta, tá, gente? Então, a gente tem que descobrir que a pessoa mais importante somos nós mesmos. E que eu preciso primeiro fazer minha lição de casa, antes de querer ensinar o outro ou dar palpite na vida do outro, né. E quando eu pegar ainda, porque vai pegar, não preciso estar iluminado para isso, mas quando pegar as coisas acontecerem de eu ficar confuso, querendo ajudar, me pegar fazendo isso, eu tenho que cair a ficha de que eu estou querendo salvar aquela pessoa, e eu não posso fazer isso. Eu não posso salvar ninguém, não devo, né, isso vai me colocar lá na cruz. Então é isso, né, vamos dar 5 minutos, aí, 5 minutinhos, e voltamos.